Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak que vos fala, estamos aqui para uma aula de geografia e vamos trabalhar os tipos de vegetação do Brasil e do Paraná. Quais são as principais formações vegetais e como elas se formam ou que fatores podem influenciar nessas diferenças. Existem algumas características em cada parte do território brasileiro que influenciam nos tipos diferentes de vegetação. Senão a gente teria a vegetação de todo o Brasil igual, da mesma forma, as mesmas espécies. A gente sabe que existe uma riqueza de diversidade de espécies no Brasil e isso tem a ver com alguns fatores que nós vamos estudar. Então vamos pensar juntos ali no objetivo da nossa aula. Localizar os tipos de vegetação do Brasil e do Paraná, analisar as características das formações vegetais do Brasil e do Paraná. Então, por que existem essas diferenças? A localização geográfica é um fator importante nisso e também quais são as características daí específicas de cada formação em função do local onde ela está, né, onde ela ocorre no território brasileiro e até mesmo no território paranaense. Então, é bem importante a gente entender tudo isso. E aí eu pergunto para vocês, você sabia que existem vegetações diferentes no Brasil e no Paraná? Isso é algo que você já tem compreendido ou não? Você conhece o tipo de vegetação do local onde você mora? Você consegue dizer qual é o tipo principal ou qual era originalmente o tipo principal de vegetação que ocorria na área ou no local onde você está, no teu local de vivência? Então são características importantes, porque todo o território brasileiro era coberto de vegetação de diferentes tipos antes da ocupação, antes da chegada principalmente dos colonizadores, né? Então a gente tem essa característica, vegetação original, é disso que estamos falando. Claro que se a gente pegar os mapas mais atuais, vamos ter ali as áreas de ocupação humana, portanto a vegetação original já diminuiu nessas áreas em função do surgimento das cidades, por exemplo. Mas vamos refletir aqui, de saber dessa existência de diferentes tipos de vegetação, identificar qual é o tipo no nosso local de vivência. O que nós consideramos como fatores importantes para que existam diferentes tipos de vegetação? Então, o Brasil tem uma grande variedade do quê? De formas de relevo e tipos de clima. Esses dois são fatores extremamente importantes para a gente entender que existem diferentes tipos de plantas, porque os climas são diferentes no Brasil e porque o tipo de relevo vai variar de uma região para outra. Se é uma região mais de serra, com maior altitude ou de áreas de planície, tudo isso vai influenciar nas características da vegetação, dos tipos de plantas que vão conseguir se desenvolver naquelas áreas. E aí, dependendo da interação, então, entre o clima, o solo e o relevo, nós vamos encontrar as formações vegetais muito diversificadas. Ou seja, existe uma interação, né? Neste local chove mais, a quantidade de chuvas é maior. Isso é uma característica climática. Então, o solo vai ter uma determinada característica que vai desenvolver as plantas de uma forma. Num outro local que chove uma quantidade menor, no mesmo território brasileiro, eu vou ter outros tipos de plantas que vão se adaptar às condições daquele solo mais seco. Uma área onde o relevo é mais plano, é mais íngreme, eu também vou ter diferentes tipos de vegetação ocorrendo nessas áreas. Então é importante entender essa ideia inicial ali do porquê da diversidade de vegetação no Brasil. Outro fator é a extensão latitudinal, ou seja, a extensão do Brasil no sentido norte-sul. Áreas mais quentes, áreas mais frias, né? Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente. Se é quente e chuvoso, eu vou ter determinadas plantas se desenvolvendo. Se é uma região mais fria, eu vou ter outras. Então, essa extensão latitudinal do Brasil também influencia nos tipos de vegetação que nós vamos ter, certo? Então, características ali. E aí o mapa traz para nós os principais tipos de vegetação do Brasil a partir daquelas características que vimos anteriormente, né? Então, nós temos aqui predominando em boa parte do território brasileiro, na porção norte, né? A floresta amazônica. Em amarelo aqui nós vamos ter a floresta atlântica,
Aí a gente vai ter aqui algumas áreas menores, como a Mata dos Cocais, a região aqui do Pantanal, toda a porção central aqui do Brasil é o Cerrado brasileiro. Aqui que está em rosa, aqui destacando, né, na região sul, entre o Paraná e o Rio Grande do Sul, é a Mata dos Pinhais ou a Mata de Araucária. Nós vamos ter a formação da Caatinga, que é uma região de clima mais seco no Brasil. Então, são diferentes formações. As formações de campos aqui no extremo sul e a vegetação litorânea aqui contornando toda a costa brasileira. Então, identificando ali os principais tipos de vegetação do Brasil. E começamos falando um pouquinho ali da floresta amazônica, que ocupa a maior porção do território brasileiro. Abrange toda a região norte e partes ali do Mato Grosso, do Maranhão e também de países vizinhos do Brasil. Ela se estende para mais 8 países além do Brasil, né? Apesar dela ocupar boa parte do território brasileiro. É uma região de clima equatorial. O que é o clima equatorial? É um clima de temperaturas elevadas e bastante umidade. Chove bastante nessa área e isso vai influenciar no desenvolvimento da vegetação da floresta amazônica e nessa diversidade de espécies, né? Tem muitas espécies. É uma grande biodiversidade nessa área, né? Em função dessas características também. Apresenta ali entre as espécies alguns exemplos, como castanheiro, guaraná, palmeira, vitória régia, seringueira, são espécies características dessa área de floresta amazônica, né, que é um dos principais tipos de vegetação do território brasileiro. Aqui nós temos uma imagem para a gente entender um pouquinho o que é essa floresta, né? E ali a localização geográfica também ocupando uma grande porção do território brasileiro. Então são tipos de vegetação muito rico em diversidade de espécies por causa da localização geográfica, por causa de onde ele está no território brasileiro. E o tipo climático também vai influenciar nessa diversidade, certo? E aí uma atividadezinha ali para vocês pensarem já desse início, desses conceitos, desse entendimento que nós trabalhamos até aqui. Você sabia que a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo? Escreva 3 características ou curiosidades sobre a floresta. Aquilo que nós tratamos aqui, vocês podem escrever na resposta ou algo a mais que vocês saibam. Então, pensem um pouquinho, reflitam, escrevam a resposta, a gente volta aí em seguida com a correção.
voltamos com a correção da atividade, então perguntinhas ali sobre a floresta amazônica, uma formação vegetal que ocupa grande porção do território brasileiro. Primeiro, ela é a maior floresta tropical do mundo, né? E também a mais rica em biodiversidade, ou seja, em variedade de espécies vivas, tanto vegetais quanto animais, né? E aí vocês tinham que escrever características ali ou curiosidades, vamos ver o que a gente colocou aqui e aí vocês confirmam a resposta de vocês. Cerca de 400 bilhões de árvores, né, de 16 mil espécies diferentes crescem na floresta. Então poderíamos colocar ali, né, a diversidade de espécies vegetais que nós temos. Acredita-se que a floresta sirva de lar para 2,5 milhões de espécies de insetos e desses mais da metade vive na copa das árvores, né? Na parte mais alta ali das árvores mais altas. Ainda existem tribos indígenas isoladas que nunca tiveram contato com civilizações modernas vivendo na Amazônia, para dar uma ideia do tamanho da floresta que a gente também falou, né? Dessa área que ocupa não só boa parte do território brasileiro, mas de 8 países vizinhos do Brasil. Então, são características, claro, que vocês poderiam relacionar outras a partir do que a gente explicou na resposta de vocês também, tá? E aí vamos continuar identificando as principais características das formações vegetais do Brasil e do Paraná. A Mata Atlântica ou a Floresta Atlântica é considerado um dos mais ricos biomas do planeta. É a segunda maior floresta em extensão no Brasil. Claro que a área onde está, aqui a localização geográfica, né, de onde está a Floresta Atlântica ou onde ela estava, é a área mais ocupada por população. Desde o início da colonização, da chegada dos colonizadores, esta foi a área mais ocupada, onde se desenvolveram as maiores cidades também. E aí, claro, se eu tenho a construção de cidades, eu vou ter uma modificação ali, eu vou ter a retirada da vegetação. Por isso é a Floresta Atlântica um bioma ali que foi extremamente afetado pela questão da ocupação do Brasil, né? É composto por um conjunto de florestas e ecossistemas que correspondem a 15% originalmente, claro, do território brasileiro. Lembrando que se a gente pegar os mapas atuais da vegetação do Brasil, a gente vai ver que tem a presença das cidades, a ocupação ali, então essas áreas já estão reduzidas, mas originalmente a gente tinha ali 15% do território brasileiro sendo ocupado pelas áreas de Mata Atlântica ou de Floresta Atlântica, certo? Toda essa parte aqui que está em amarelo ali no nosso mapa. E com uma riqueza também de diversidade de espécies ali, área de clima tropical atlântico, ou seja, com influências do oceano, mas também uma região bastante chuvosa, com bastante umidade, permitindo o desenvolvimento da vegetação de forma mais fácil, certo? O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior do Brasil também, certo? Sua vegetação possui características predominantes, com árvores de tronco grosso e tortuoso, né? Os troncos são grossos e tortuosos, além de gramíneas e arbustos. Nós temos capim de diferentes espécies que se formam, que se desenvolvem no cerrado, como por exemplo o capim-flecha é uma espécie característica das áreas do cerrado brasileiro. Ocupa toda a porção central aqui do território brasileiro e é uma região de clima tropical, que tem um período chuvoso e um período seco. Então, nesse período mais seco é que ocorrem em alguns momentos as queimadas que acabam destruindo parte da vegetação ali, em função até mesmo dessa característica climática. Mas existem várias espécies que são bem específicas das áreas do cerrado brasileiro. A vegetação litorânea é toda a vegetação ali que contorna, vamos dizer assim, a costa, né? As regiões ali de praia do território brasileiro, certo? São identificados 4 tipos, né, dessas formações aqui litorâneas. Os mangues, as restingas, dunas e praias. Então nós dividimos a vegetação litorânea em 4 partes ou em 4 tipos, né? As áreas de mangues, que tem aquelas formações vegetais com as raízes que ficam expostas, chamadas de raízes aéreas,
porque o solo é muito lodoso, então sufocaria as raízes, por isso elas se adaptam a essa condição, né? Aí nós vamos ter as restingas, que é aquela vegetação que começa a se desenvolver ali no início, na praia, e vai até as áreas de florestas, né? As dunas e as praias também são características dessas formações litorâneas, outra forma presente no território brasileiro. O Pantanal é um bioma extremamente rico, que se localiza aqui entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, se estende para países vizinhos. Nos países vizinhos ele recebe um outro nome, é chamado de Planície del Chaco, né? Então, são formações que se estendem ali para países vizinhos, certo? Sua preservação ambiental é alta, sendo considerado o bioma mais preservado do país, de acordo com os órgãos governamentais, porque está mais na parte do interior do território, áreas que foram ocupadas mais tarde, né? Então ainda tem grandes áreas preservadas ali do Pantanal, sendo considerado o mais preservado de todos os biomas brasileiros, certo? Os campos são formados por vegetação rasteira, né? Nós chamamos de herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos que ficam espalhados, não é como a floresta que tem bastante árvore, que está tudo junto, tudo agrupado. Neste caso aqui a vegetação é rasteira, são campos, né? Então são as herbáceas, a vegetação bem baixinha, né? E espalhados alguns arbustos, dependendo das características ali, conforme a região. A imagem traz para nós essa ideia do que são os campos que ficam na porção sul, no extremo sul do território brasileiro, e em algumas outras partes do território a gente pode encontrar, né, alguns pedaços, mas bem pequenos, de formações de campos. A área onde se concentra mesmo os campos brasileiros ali é no extremo sul, tá, do Rio Grande do Sul. E aí nós vamos ter a caatinga, que é uma vegetação que se forma em região de clima semiárido, portanto um clima pouco chuvoso. A vegetação vai se adaptar a essa condição. É formada principalmente pelas chamadas cactáceas, né? Os cactos ali, com espinhos e poucas folhas, justamente pela escassez de água, as plantas se adaptaram a essa condição, certo? Então nós vamos ter o xique-xique, o mandacaru, que são espécies bem características dessas regiões ali de caatinga, que fica nesta porção aqui no sertão do Nordeste brasileiro, que vai desde o norte de Minas Gerais até vários estados ali da região Nordeste do Brasil, certo? A caatinga. Mata dos Cocais, fica lá no meio norte, entre o Maranhão e o início da floresta amazônica, então ele é uma faixa de transição. É um tipo de vegetação que começa a se desenvolver, porque sai de uma região de clima mais seco para uma de clima mais úmido, então começam a crescer plantinhas, começa a chover um pouco mais, as plantas começam a se desenvolver. Então a gente vai ter aqui palmeiras e coqueiros se desenvolvendo nessa área. Por isso é chamada de Mata dos Cocais. Quais são as principais espécies dessa área ali? O babaçu, o buriti e a carnaúba. Então aqui nós temos uma imagem dessa região ali da Mata dos Cocais, certo? E a Mata dos Pinhais, ou a Mata de Araucária, que ocupa boa parte ali da região sul, né, de uma porção da região sul, entre os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é típica de clima frio. A principal espécie é o pinheiro, ou araucária, que se desenvolve em locais frios, é bem específico dessa região do Brasil. E aí nós já aproveitamos para falar da vegetação do Paraná, porque a principal vegetação, o principal tipo que ocorre é a Mata de Araucária, que ocupa boa parte do território paranaense. Além dela, nós vamos ter florestas tropicais e algumas áreas de formações de campos, e bem na região litorânea aqui temos também a formação dos mangues, praias e dunas. Então, características da vegetação do Paraná, comparando com o território brasileiro, o que predomina é a Mata de Araucária. E aí nós analisamos aqui, para realizar a nossa atividade, então o mapa da vegetação do Paraná, aqui o mapa político, né, com a divisão ali dos municípios, mas para que vocês possam localizar. Então toda essa porção aqui é Mata de Araucária, aqui são as florestas tropicais, algumas áreas de campos e a vegetação aqui litorânea. E aí, observando isso,
a gente vai para a atividade ali para que vocês consigam responder, né? Analisando o mapa de vegetação do Paraná, qual vegetação predomina no nosso estado? E em seguida você vai escrever ali qual a vegetação se destaca na sua região ou no seu município. Então analisem, respondam e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos para a correção da atividade, então vocês tinham que fazer análise do mapa, dos tipos de vegetação do Paraná e de localização geográfica mesmo ali dos municípios. E aí identificar o teu local, qual é o tipo de vegetação que predomina e também no Paraná como um todo, qual o tipo de vegetação predomina. Como ficaria a nossa resposta ali a partir dessa análise, então? Mata de araucária ou a mata dos pinhais é que predomina em boa parte ou que originalmente predominava em boa parte do estado do Paraná. E a vegetação da tua cidade ou da tua região, você identifica e escreve, dependendo do teu local de vivência, qual é o tipo de vegetação. Ah, eu moro no litoral, então vai ser a vegetação litorânea, ou vai ser a vegetação de florestas tropicais, né, a floresta atlântica. Ou eu moro no sul do estado, então o que predomina ali, ou o que predominava originalmente, é a floresta de araucária, ou na porção mais ao norte. Então, identificando ali o teu local de vivência e relacionando qual tipo de vegetação se destaca ou predomina no local onde você mora, na tua cidade ou na tua região. E aí respondendo adequadamente a questão. E só retomando um pouquinho o que a gente trabalhou, então, os tipos de vegetação no Brasil e no Paraná. Identificando quais fatores influenciam para essa variedade de espécies presentes em cada parte, né, do território brasileiro, por que existe tanta diversidade, fatores como clima, relevo, tipo de solo
vão influenciar na variedade de espécies do território brasileiro. E também no território paranaense, nós consideramos essa mesma característica. Diferenças climáticas, de tipos climáticos, tipo de solo, altitude, são fatores diferentes que fazem com que existam tipos diferentes de vegetação. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!